Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui para dar sequência na discussão que nós iniciamos anteriormente, onde nós falamos um pouquinho sobre como nós definimos os atributos críticos de qualidade do produto. E hoje a nossa discussão vai ser sobre como nós definimos os parâmetros críticos de processo. Então, só relembrando um pouquinho, um atributo crítico de qualidade é todo aquele atributo que impacta diretamente na qualidade, segurança e eficácia do meu medicamento. Enquanto que os parâmetros críticos de processo são todos aqueles parâmetros que impactam diretamente no atributo crítico de qualidade do meu produto. Então é importante que esse processo, como a gente falou na discussão anterior já, seja feito por meio de uma avaliação de risco, uma vez que vai permitir que eu olhe para o meu processo de forma mais sistêmica e essa ferramenta de risco vai me auxiliar na correlação entre parâmetro e atributo de forma mais clara e assertiva, que talvez eu não consiga avaliar se eu não utilizasse uma ferramenta de risco, por exemplo. Outra coisa que é importante a gente avaliar durante a definição dos meus parâmetros críticos de processo é verificar se eles têm faixas de trabalho. Então, às vezes, vamos pensar em uma velocidade de compressão, uma velocidade de invase, pode ser que eu tenha uma faixa. O que é isso? Um valor mínimo e um valor máximo. E às vezes eu trabalhar no meu extremo da faixa, em um dos extremos, no meu extremo inferior e no meu extremo superior, a resposta que eu tenho no meu atributo de qualidade, seja este crítico ou não, ela pode ser diferente. Então, às vezes, se eu, por exemplo, produzir um produto na faixa mínima da minha velocidade de compressão e eu produzir um produto na faixa máxima da minha velocidade de compressão, a resposta que eu tenho para o meu atributo peso, por exemplo, vai ser muito diferente. E é nesse momento que a gente precisa ter um olhar super criterioso durante a validação de processo e entender, olha, se a minha resposta na faixa mínima e minha resposta na faixa máxima é muito diferente, eu preciso validar as duas faixas, eu preciso garantir que o meu processo performa, o processo é seguro, e que o produto que eu estou entregando é de qualidade nos dois extremos da faixa. Olha, Adson, nesse caso eu não preciso, porque eu defendo que a minha velocidade mínima não é crítica para o meu processo, por conta de tal questão, meu produto não tem nenhuma característica específica que precise que eu rode na velocidade X, então não tem impacto, O meu impacto em um dos extremos é minimizado. Ok, vou trabalhar com o desafio desse parâmetro crítico de processo apenas em um dos extremos. Posso facilitar o meu trabalho e ao invés de trabalhar com faixas, trabalhar com valor fixo? Posso facilitar o meu trabalho, mas isso às vezes não é tão interessante por conta que a gente amarra o nosso processo. Vamos aos exemplos para ficar mais claro, Vamos pensar no processo de manipulação de um líquido, por exemplo, uma solução. Vamos pensar que eu estou manipulando, estou preparando uma solução e eu estou falando da microetapa dentro da minha etapa de manipulação, da minha etapa de preparo, onde eu vou inserir o meu ativo no meu reator, por exemplo. Então vamos chamar isso de adição do IFA dentro do reator. Durante a adição do IFA no reator, eu tenho parâmetro de velocidade, eu tenho parâmetro de tempo, eu tenho parâmetro de temperatura, às vezes, para alguns produtos a gente precisa que a temperatura esteja numa faixa específica durante o processo. E vamos pensar que doseamento é um atributo crítico de qualidade do meu produto, eu defini isso. E vamos pensar que a minha temperatura do meu reator durante a adição do IFA impacta diretamente no meu doseamento. Como que eu estou falando isso? Eu estou dizendo que, por exemplo, se eu não tiver uma temperatura de 50 a 60 graus, eu não vou ter a solubilização adequada do IFA dentro do meu reator. Então, o que está fazendo? O que está me dizendo? Se o meu doseamento é um atributo crítico de qualidade, e a gente falou que um parâmetro crítico de processo é um parâmetro que apresenta impacto direto em um atributo crítico de qualidade, a minha temperatura vai ser um parâmetro crítico do meu processo da etapa de adição de IFA no reator. Por quê? Porque eu estou falando que se eu não trabalhar na faixa adequada, eu vou ter um impacto direto no doseamento. Outra coisa para a gente olhar pensando nesse parâmetro de temperatura ainda, olha, Adson, o meu parâmetro de temperatura é de 50 a 60 graus Celsius. Beleza, em 50 eu tenho a mesma resposta no doseamento que em 60? Tenho, não tenho diferença. A minha homogeneização, a minha solubilização desse IFA dentro do meu reator é a mesma em qualquer extremo da faixa. Lindo, maravilhoso, não preciso necessariamente desafiar as duas faixas, a gente consegue justificar. Olha, Adson, no meu caso não. No meu caso a minha faixa é muito longa, é muito ampla, Eu trabalho ali de 25 a 75 graus Celsius, vamos pensar num exemplo bem bobo. Mas, por exemplo, a 25 graus Celsius eu tenho muita dificuldade de solubilizar o meu IFA, e a 75 graus Celsius solubiliza, que é uma beleza, é muito fácil, meu tempo de agitação é muito baixo. Então, o que eu entendo? Olha, nesse caso, 25 graus Celsius é muito mais crítico para o meu processo. Como eu entendi que em 75 graus Celsius eu solubilizei muito fácil, meu tempo de agitação foi muito baixo, vamos tentar desafiar a faixa ao extremo de 25 graus Celsius, uma vez que esse é o meu caso mais crítico dentro desse parâmetro. Então, já defini que esse parâmetro é um parâmetro crítico do meu processo e eu vou desafiar o meu processo olhando para o meu parâmetro mais crítico.
Por que isso é importante? Às vezes, principalmente quando a gente tem faixa, a gente define o parâmetro, fala que esse parâmetro é crítico, mas a gente não olha para as duas faixas. Ou então a gente nem define qual que é o meu pior caso. Por isso que uma avaliação de risco, ela vai ser mais assertiva e vai conseguir trazer essas informações para a gente. Então, por exemplo, se a gente utilizar um RASOP da vida, um FEMEA da vida, a gente consegue olhar para extremos, né? Se eu tiver uma temperatura baixa, quais são os meus impactos? O que eu posso fazer para que eu não tenha um impacto em relação ao meu atributo crítico de qualidade do produto? Certo? A gente conseguiria dar outros exemplos aqui, né? A gente precisa olhar principalmente para quais são os nossos atributos críticos de qualidade do produto, para então pensar em como nós vamos definir os parâmetros críticos de processo. Só uma nota de rodapé que é importante a gente levar em consideração, que não necessariamente todo parâmetro que impacta em um atributo crítico de qualidade ele vai ser crítico no meu processo. Às vezes nós estamos falando de um parâmetro que a gente nem consegue controlar, ou que a gente nem consegue mensurar, né, quantificar durante o processo. Mas é importante que a gente, dentro da avaliação de risco, traga isso e discuta isso muito bem discutido. Porque às vezes a gente não mensura, a gente não quantifica ele, mas ele é um parâmetro fundamental no controle dos nossos atributos críticos de qualidade do produto. Certo? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer pergunta deixa aí nos comentários, vamos bater um papo para ver se a gente aprende juntos. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima!